a Reforma Protestante teve duas fases principais. A primeira, obviamente, começou com Martinho Lutero, em 1517, no dia 31 de outubro, portanto, há exatos 503 anos, com o gesto de pregar as 95 teses lá na porta do castelo. Após todos os eventos que aconteceram, especificamente com Lutero e ali na Alemanha, toda aquela comoção que houve, a reforma se expandiu rapidamente e em 1533 ou 1534, os historiadores não sabem, ninguém sabe como é que o Calvino se converteu, porque ele era católico romano, de família católica romana, mas então disse que ou ele se converteu em 33 ou em 34. E a conversão dele, muito provavelmente, se deu, ou melhor, o envolvimento dele com a reforma, muito provavelmente se deu imediatamente à sua conversão, ou seja, ele deixou de ser católico romano para se tornar protestante, mas ao mesmo tempo ele deve já ter começado efetivamente um trabalho, não era apenas um membro de igreja, porque em 1539 ele já publicou as Institutas, que é a grande obra da Reforma, né? Então, a segunda fase começou. A segunda fase se desdobrou em duas etapas, né? A primeira, então, em 1533 ou 34, na França, onde Calvino vivia, ele era parisiense, e depois em 1536, quando ele foi para Genebra, na primeira ocasião. Ele ficou alguns anos lá, foi expulso, depois voltou. Então, essas são as duas, digamos, principais fases da reforma. Claro que teve outras, com o Zwinglio na Basileia, na Suíça mesmo, o próprio Cranmer na Inglaterra, mas foi bem depois. Teve vários reformadores, mas as duas principais correntes, digamos assim, da reforma, então, do movimento reformado, então, são a corrente luterana e a corrente calvinista, assim chamadas contra a vontade dos seus protagonistas principais. E a partir disso, de uma maneira assim muito rápida, aliás, incomum para aquela época, não tinha televisão, rádio, internet, não tinha nada disso. E o movimento reformado se alastrou por toda a Europa e tomou conta de toda a Europa. Queria falar com vocês sobre as principais publicações do movimento reformado. Vocês estão vendo aqui, bancas de livros, e essa é uma característica do movimento da reforma. A igreja medieval impedia os seus fiéis de lerem. Quem só aprendia a ler eram os que iam para o seminário, então o povo, de um modo geral, era analfabeto, e a elite rica e eclesiástica era, então, privilegiada com a leitura. Então, não havia esse incentivo à leitura. Mas uma das principais características da reforma protestante, do movimento que começou com Lutero e depois com Calvino, foi exatamente a leitura. Se incentivou a publicação, e aí, voltando lá à invenção da imprensa, nós então sabemos que isso foi fundamental para que pudesse ocorrer. Lutero escreveu as 95 teses, que não é exatamente um livro, é um folheto que ele pregou lá na porta do castelo de Wittenberg. E nos 2 anos em que ele esteve preso no castelo, que os amigos dele sequestraram ele, porque ele seria morto, a sentença de morte dele já estava decretada,
mas a providência divina não quis que ele fosse morto, quis que João Hus fosse morto, que Jerônimos de Praga fosse morto, que outros, Wycliffe e tantos outros fossem mortos, mas não quis que Lutero fosse morto, como também não quis que Calvino fosse morto na fogueira. Então, eles sequestraram o amigo e diz que precisa aquecer a voz. Aí eu tomo água gelada, não sei se ajuda, enfim. E nesse período, então, de 2 anos, ele traduziu a Bíblia dos originais para o alemão. Essa é a maior contribuição de Martinho Lutero para o movimento reformado. Porque a Alemanha, o que hoje se conhece como Alemanha, era um punhado de reinos divididos, né, separados entre si, que tinham lá aquela região e uma língua mais ou menos parecida. Então, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, além dele pôr a Bíblia na língua do povo e de contribuir para o conhecimento da palavra de Deus, ele unificou o idioma alemão. O alemão que nós temos hoje é oriundo desse texto bíblico, ou por causa desse texto bíblico que Lutero traduziu. Então ele não contribuiu apenas espiritualmente, ele contribuiu também linguisticamente. A língua alemã deve a sua uniformidade hoje a essa obra de Lutero. Porque como ele traduziu a Bíblia e as pessoas tinham que aprender a língua na qual a Bíblia estava traduzida para deixarem de ser analfabetas, acabou que essa língua se difundiu e se tornou o que hoje é o alemão. Então é uma contribuição bastante importante. O Calvino, ele escreveu muito, tem muitos comentários, ele comentou a Bíblia toda, de Gênesis até um livro antes de Apocalipse, é Judas, né? Um antes de Apocalipse. Qual que é o último livro antes de Apocalipse? Judas, né? Então ele comentou então de Gênesis até Judas e não comentou o Apocalipse. Ele tinha medo do Apocalipse. Não sei por quê, porque eu estou escrevendo sobre o Apocalipse, agora até o livro está parado lá, eu escrevi umas 300 páginas, então parei. Mas, desculpa, gente, isso dá para editar depois, né? Se Deus me der graça, eu vou terminar esse comentário sobre o Apocalipse, e eu vou colocar no prefácio, assim, ou na capa, o livro que Calvino teve medo de comentar, eu comento, né? Para ficar assim bem firme. Então ele escreveu as Institutas da Religião Cristã. Eu tenho ela em espanhol, 2 volumes. É uma coisa, é uma pérola da literatura cristã. Quem não leu deveria ler, não só pelo fato de ser reformado, mas pelo conteúdo, pelo conhecimento que tem. Obviamente que tem muitas coisas difíceis de entender, mas o apóstolo Paulo também tem coisas difíceis de entender e a gente estuda o apóstolo Paulo. Até é obrigado a estudar o apóstolo Paulo, né? Se vocês não estudarem, como é que vocês vão ser crentes, né? Sem conhecer a obra de Paulo. Então, os comentários de Calvino, especialmente as Institutas da religião cristã, são importantes. E eu falei do Thomas Cranmer. Ele compilou o livro de oração comum. Inclusive, eu ia trazer um exemplar do que a gente chama de Locke, livro de oração comum. Eu ia trazer para mostrar para vocês, e na hora de sair lá eu não lembrei. O livro de oração comum foi usado pela primeira vez no domingo de Pentecostes de 1549, lá em Cantuária, na Inglaterra. Porque tanto no continente, no meio das igrejas romanas, quanto na Inglaterra, na igreja anglicana,
havia vários ritos, várias liturgias, cada igreja celebrava o culto de um jeito, tipo é agora. Você vem aqui numa igreja presbiteriana renovada, tem um tipo de culto. Você vai numa igreja batista, é diferente. Vai numa pentecostal, sapatinho de fogo, dá até para escandalizar, né? Então, tem todo tipo de celebração e tal. E a rainha Elizabeth I determinou para o arcebispo Cranmer que as igrejas do Império Britânico, do Reino Unido, deveriam ter uma única liturgia, de tal maneira que todos os súditos do Império participassem de uma liturgia comum e de um ensinamento comum. Então, encarregou o arcebispo Cranmer, que era o primaz da Inglaterra, de elaborar essa liturgia. Então, no livro de oração comum, você tem o calendário litúrgico, você tem o calendário santoral, que são aqueles santos todos da história da igreja. Aí você fala, nossa, a igreja anglicana tem santos? A igreja anglicana tem santos e a igreja presbiteriana renovada também tem. Porque santos são aqueles que são separados por Deus para o seu serviço. E homens e mulheres de fé que viveram, vocês não ouvem falar de Calvino, de Lutero, de Spurgeon, de Moody, e não exaltam Hernandes Dias Lopes, Nicodemos e tal. Então, são os santos. Nós não precisamos fazer uma estátua e rezar para eles, mas nós podemos, como diz lá em Hebreus capítulo 11, imitem a fé dos tais. Então, nós devemos conhecer a história dos santos para imitar a vida deles. Um dia eu falei no meio de uns crentes aí que eu sou um crente mariano. Nossa, faltaram já me pôr na fogueira, que não tinha, ninguém tinha fósforo, porque ninguém fumava, aí eu dei sorte. Mas por que eu digo que eu tenho uma espiritualidade mariana? Porque quando o anjo falou para aquela virgem, você vai ficar grávida do Espírito Santo, e o santo que vai nascer de você vai ser o salvador do seu povo. Vocês imaginem Maria, se fosse hoje, a Maria entrar aqui e falar, pastor, olha, eu estou grávida do Espírito Santo, eu sei que você não ia acreditar. Então você pensa 2000 anos atrás ela dizendo isso, naquela sociedade judaica. E o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Eu quero ter essa espiritualidade mariana de consagrar a minha vida a Deus, mesmo sob risco de ser morto, de ser execrado, de ser humilhado, de ser abandonado, como José quis abandoná-la secretamente, inclusive. É a espiritualidade mariana. Então a gente precisa saber discernir as coisas, né? Porque a gente aprende a ser crente e ser contra-católico, mas não é bem assim. Nem tudo que vem do catolicismo romano é ruim, tanto que nós viemos de lá. A igreja protestante saiu de dentro dos católicos. Se fosse ruim, era melhor voltar para lá então. Ou então ir para outro canto. Vamos ser budista, vamos ser muçulmano, porque não pode fazer nada de católico. Nós viemos de lá e a gente voltaria para onde então? Então, a gente precisa saber discernir as coisas e aprender também a não se escandalizar com os caras que vêm aqui falar uns negócios desses para vocês. Vocês estão aqui com a religiãozinha de vocês, tão certinha, bonitinha, aí vem um cara falar esses negócios para atrapalhar, né? Espero que o conselho não tome nenhuma medida contra o pastor. Então ele estabeleceu o livro de oração comum, que tem ele unificou, pegou os ritos todos lá e unificou e criou um rito único. Então tem uma liturgia eucarística, tem ritos para ordenação de diáconos e presbíteros e bispos, tem o rito para casamento, para batismo, para funeral. Então ele organizou toda a igreja, todos os ritos da igreja e criou esse chamado LOC, Livro de Oração Comum. Mas isso não seria muito importante, a não ser para os anglicanos, se não fosse um fato, que a Igreja Católica Romana, até 1960, no Concílio Vaticano II, celebrava a missa em latim.
Eu cheguei a participar de missa, embora eu fosse ateu, mas como eu era escoteiro, eu era obrigado a assistir missa, senão não podia ser escoteiro. Então eu participei de muitas missas em latim. Inclusive quando eu estudei latim, eu sou do tempo que tinha latim na escola, quando eu aprendi latim, eu até aprendi algumas fórmulas lá da liturgia e tal, porque era assim que a Igreja Católica Romana celebrava os cultos. No Concílio Vaticano II, houve uma abertura e uma decisão do concílio de que as missas deveriam agora ser celebradas na língua de cada povo. No Brasil em português, na França em francês e assim por diante. Então, como é que nós vamos organizar a liturgia? Eles tomaram como base o livro de oração comum, a liturgia de Thomas Cranmer. Então, hoje, dizem o seguinte, muitas pessoas dizem, mas vocês estão imitando os católicos, vocês fazem a missa igual aos católicos. É o contrário, não que eles estão nos imitando, mas a liturgia anglicana e romana é muito parecida porque elas têm uma origem comum. O Cranmer criou, organizou a liturgia e o Concílio Vaticano II aproveitou essa sapiência de Cranmer e estabeleceu uma liturgia que era comum a muitas igrejas e tal, não era uma exclusividade anglicana, mas o livro de oração comum tem essa importância histórica que influenciou o Concílio Vaticano II a estabelecer a liturgia vernácula da Igreja Romana em todos os países em que ela se encontra. Isso eu sei que vocês não sabiam nem quem era o Cranmer, quanto mais que ele escreveu, que ele compilou, né, o livro de oração comum, e quanto mais que o Concílio Vaticano II usou, teve como uma de suas inspirações para a liturgia romana esse livro, essa liturgia do Cranmer. Vocês gostaram ou não? Aí vocês estão me olhando assim com cara de presbiteriano, né? Tá certo, obrigado. Contribuições importantes do movimento reformado. Como a Bíblia tinha que ser colocada na língua do povo, obviamente o povo tinha que ser alfabetizado para poder ler a Bíblia. Então as igrejas reformadas, quando começavam uma igreja reformada em uma determinada localidade, do lado da igreja havia uma escola. Por isso que você pega os países de origem católica romana, o índice de analfabetismo é muito maior do que o índice de analfabetismo nos países de origem protestante. Porque toda a igreja protestante tem uma escola do lado. Quando não tem uma escola, digamos, tradicional, tem a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Toda a igreja protestante se preza, cuida da educação e, no caso, inclusive aqui, da alfabetização dos seus membros. E não é só ensinar a ler, porque uma pessoa aprender a ler não significa muita coisa. Você conhece, eu conheço, muitos analfabetos funcionais. O cara sabe ler, ele lê lá, contribuições importantes do movimento reformado, alfabetização do povo. Ele sabe ler. Mas fala, nossa, o que será contribuições? Ele não sabe interpretar o que ele lê. Então os protestantes se preocuparam não apenas em ensinar a ler, mas formar a pessoa de tal maneira que ela compreendesse, porque a Bíblia não é um livro que se entende de maneira simples, a Bíblia é um livro complicado, tanto é complicado que precisa da revelação do Espírito Santo para você entender. Então, essa foi uma grande contribuição da Igreja reformada. Eu já falei sobre a democracia, né? O Max Weber fala sobre isso, e outros autores, esse que é o Kuyper, Abraham Kuyper, isso, Abraham Kuyper também fala sobre isso, que eu tinha esquecido na outra aula, e a igreja protestante, inclusive, mais especificamente a igreja calvinista,
porque a igreja evangélica oriunda de Lutero manteve um sistema meio episcopal, tanto que há igrejas luteranas na Europa que tem bispos também. Aqui no Brasil não tem, mas na Europa tem. Então o sistema manteve aquele sistema monárquico. Mas o calvinismo não. O calvinismo, a igreja de Calvino em Lutero criou o conselho. Aliás, tem muitos presbíteros aqui porque eu não gosto de conselho. Conselho é uma coisa horrorosa, eles ficam dando ordem, criando caso para o pastor. Eu queria pedir para vocês que são do conselho se converterem, por favor, e pararem de atrapalhar o pastor Luiz. Deixa ele trabalhar em paz. Mas o Calvino, então, criou esse sistema representativo de governo em que o povo elegia o conselho, que geria a cidade sob a batuta de Calvino, claro, e isso foi transpassado ou passado para a igreja, e aí a igreja tem o seu corpo de presbítero, o seu corpo governante, sob a presidência do pastor e tal. Então, essa foi uma contribuição importante à democracia. Uma outra contribuição que muita gente ou desconhece ou desvaloriza é na música litúrgica, porque no século VI, o Papa Gregório I estabeleceu o chamado canto gregoriano, que aliás é um canto lindíssimo. Eu tenho no meu carro algumas músicas, tenho no computador também, eu escuto de vez em quando cantos gregorianos lindíssimos, mas é um canto que não serve para ser cantado congregacionalmente. Então, durante séculos, quase 10 séculos até o advento da Reforma, o povo se reunia, o coral de padres e diáconos, enfim, os religiosos, cantavam maravilhosamente bem o chamado canto gregoriano, que é um cantochão monótono, geralmente sem instrumento, ou quando muito com órgão, e o povo simplesmente ficava assistindo. No final do canto eles diziam amém, aleluia, alguma coisa assim, ou não diziam nada, porque nem se cobrava do povo esse tipo de coisa. Então, quando Lutero começou o movimento da Reforma, uma das coisas que ele fez foi começar a compor hinos congregacionais. Nós não cantamos aqui, Castelo Forte é o nosso Deus. Esse é o lema da Reforma. Não sei se foi o primeiro hino que ele compôs, mas ele compôs centenas de hinos, né? E criou, não criou, ele restaurou o cântico congregacional. Então não eram mais só aquelas pessoas privilegiadas que subiam na plataforma e entoavam o louvor a Deus, mas o povo começou a cantar. Então hoje nós temos música, essa música toda que a maioria das igrejas tem, e todo o povo canta, e nós nos alegramos na presença de Deus, e todos juntos louvamos a Deus. Isso se deve à Reforma Protestante. Porque se não houvesse esse movimento da Reforma, nós estaríamos sentados aí ouvindo esse pessoal que canta aqui, uns cantam desafinado, inclusive, né? E a gente só ia depois dizer amém. Então essa é uma contribuição importantíssima que muitas pessoas não sabem. Tem algumas marcas características do movimento reformado. A igreja medieval tinha o clero e a plebe. Então havia os religiosos, os sacerdotes, os que se comunicavam com Deus, e o povo. Plebe quer dizer povo. Então, o povo não tinha acesso a Deus. O povo precisava passar pelo sacerdote para que o sacerdote levasse a sua petição a Deus. O sacerdote recebia, teoricamente, de Deus e transmitia para o povo. Então, a Reforma redescobriu e reinstaurou na igreja o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, nós, como diz a Bíblia, somos um reino de sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote. Cada cristão batizado tem acesso direto a Deus, sem precisar de intermediário, nem vivo e nem morto.
Nós não precisamos de intermediário para acessar a Deus. Qualquer um dos irmãos, qualquer um de nós, em qualquer momento, em qualquer situação, pode se dirigir a Deus. A Bíblia diz que Jesus, que pelo seu sangue, foi aberto um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Então você não depende da oração forte do missionário fulano de tal. Você não depende que o pastor Luiz declare para você qual é a palavra para você cumprir. A função dele, a nossa função como pastores é outra. Nós não somos os sacerdotes da igreja, nós somos sacerdotes juntos com a igreja. Todos nós somos um reino de sacerdotes e todos nós então temos o direito conquistado pelo sangue de Cristo de entrar na presença de Deus. Outra marca característica da reforma é que ela se levantou contra a infalibilidade do Papa. Como eu disse, a infalibilidade oficialmente foi decretada em 1870, no Concílio Vaticano I, mas sempre, desde do século V, século VI, quando os papas romanos, os bispos romanos começaram a se intitular papas e se impuseram como chefes da Igreja Universal, o que o Papa dizia era considerado infalível, tinha que ser obedecido, e quem não obedecesse ia para a fogueira. Então, a reforma protestante, o movimento da reforma, estabeleceu ou reestabeleceu a infalibilidade e a suficiência da Bíblia contra a infalibilidade do Papa. Então, não é a palavra do Papa que é autoritativa e final. O que é autoritativo e final é a palavra de Deus. A palavra do Bispo Moreno não é autoritativa e final. A palavra autoritativa e final é a palavra de Deus. Se eu falar de acordo com a palavra, então vocês têm o dever de me seguir, de cumprir o que eu estou falando e ensinando. Se eu falar contra o que diz a palavra, vocês têm o dever de me exortar e de me avisar que eu estou errado. Se eu me converter e reconhecer o meu erro, então vocês voltam a se submeter a mim. Mas se eu me mantiver no erro, vocês têm o dever de me considerar anátema, porque mesmo que um anjo do céu, ou eu mesmo, disse Paulo, traga para vocês um outro evangelho, além do que eu já tenho dito, seja anátema. Então a igreja protestante restaurou isso que estava perdido lá nas cartas de Paulo. A infalibilidade e a suficiência e a perfeição da palavra de Deus, motivo pelo qual a palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa ser ressignificada. Eu digo mais, a palavra de Deus não precisa ser interpretada. Nós aprendemos no seminário uma disciplina chamada hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação. Mas essa disciplina deve contribuir para a gente preparar um sermãozinho assim melhor, né? Mais ajeitadinho, para ser mais palatável para a igreja. Porque a palavra de Deus não pode ser interpretada, ela não tem interpretação. A palavra de Deus tem um sentido. A única coisa que eu preciso saber é qual é o sentido da palavra, não interpretar a palavra. Então a palavra não precisa ser atualizada, não precisa ser ressignificada, não precisa ser interpretada. A palavra de Deus é poderosíssima e ela penetra até a divisão da alma e do espírito e divide juntas e medulas. E ela produz aquilo para o que ela foi enviada. Daí a importância de nós aceitarmos a palavra de Deus como imutável, como suficiente, como poderosa,
como originária do coração de Deus e nós só devemos nos submeter a ela, ainda que a cultura do mundo, que os novos tempos, que os novos descobrimentos científicos, que a cultura tenha mudado, a palavra de Deus, disse Jesus, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, a reforma trouxe essa consciência para nós. E porque a palavra de Deus é autoritativa e final, e porque os crentes agora estão lendo a Bíblia, então uma das características do movimento reformado foi o exame livre da Bíblia. Ora, antigamente só o clero podia ler a Bíblia, agora todo mundo pode ler a Bíblia. Então, se criou a ideia de cada um poder examinar livremente a Bíblia. Então, qualquer cristão, não é que pode, você deve. Se você não tem uma Bíblia, você tem que comprar uma hoje ainda, ou então baixar um aplicativo aqui no seu celular e começar hoje a examinar a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, destrinchar a Bíblia, a comparar a Bíblia com a Bíblia e se alimentar da Bíblia, conhecer a Bíblia e se tornar uma Bíblia ambulante. Porque o movimento reformado estabeleceu o livre exame da Bíblia. Então, aquilo que as pessoas não podiam fazer, porque era proibido, e a Bíblia, eles não tinham acesso à Bíblia, nem todo mundo sabia ler, e alguns que sabiam ler em alemão, em francês, em italiano, não sabiam ler em latim. Então, muitas pessoas não tinham o que fazer com a Bíblia. Agora não, qualquer pessoa podia e pode, deve ter um exemplar da Bíblia e examinar livremente. Então isso foi uma libertação para as pessoas, mas nem tudo foram flores. Então, apesar do impacto que a reforma causou, logo nos seus primeiros momentos, houve uma confusão entre livre exame e livre interpretação da Bíblia. Há uma diferença muito grande em você examinar livremente a Bíblia e você interpretar livremente a Bíblia. Um dia desse eu assisti um videozinho de um pastor famoso, lá de São Paulo, em que ele conta a seguinte história. Falou assim, imagina você chegar no céu, e aí você senta lá na mesa da ceia, que vai ter lá no céu. Aliás, essa é uma coisa esquisita, porque é uma literalização da Bíblia, como se no céu tivesse uma mesa mesmo, a gente fosse sentar mesmo. Não é bem assim, isso é uma metáfora. Mas, enfim, você está sentado na mesa, aí você chega numa cadeira assim, quando você senta, um anjo fala, não, você não pode sentar. Diz, opa, não posso, por quê? Porque essa cadeira aqui, quem vai sentar é o Hitler. O Hitler? Aquele da Alemanha? Esse mesmo. Ué, mas ele veio para cá, ele aceitou Jesus como Salvador? Aí você sabe que ali vai sentar o Hitler, e aí você vai um pouco mais para cá, e quando você está sentando, você fala, não, esse também não pode sentar. Aí quem vai sentar é o Herodes. O Herodes, aquele que matou as criancinhas, esse mesmo. Como assim? E aí ele disse o seguinte, sabe por que o Hitler estará lá e por que o Herodes estará lá? Porque a Bíblia diz que que Deus tirou o pecado do mundo. Ele examinou a Bíblia que diz que Cristo tira o pecado do mundo e interpretou que tirar o pecado do mundo é tirar o pecado de todo mundo. Ignorando o ensino geral das Escrituras, ignorando a doutrina da eleição eterna, ignorando que existe um inferno para determinadas pessoas que não podem estar no céu, porque se estiverem eu vou criar caso com Deus lá. Uai, eu ralo pra caramba para ir para o céu, e o Hitler está lá, pô?
Vai que o Maduro também vai. O Fidel Castro. Quando eu estava em Cuba, o Fidel era vivo ainda, eu estava em Varadeiro, e eu ia para Havana, né? Então eu ia conversando com alguns cubanos, que estou indo para o funeral do comandante, que eles chamavam ele de comandante. Estou indo para o funeral do comandante. Oh, se morreu o comandante? Eu falei, não, não morreu não, mas eu estou com a esperança de que até eu chegar lá ele morra. Então, de fato, Cristo tira o pecado do mundo, mas a Bíblia não diz que ele tira o pecado de todo mundo. Cristo morreu para tirar o pecado daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Os outros não se converteram. Então houve esse problema. Isso eu estou falando uma coisinha à toa. Houve movimentos terríveis, de situações sérias. Eu falei que eu ia falar um caso que ocorreu entre Lutero e Zwinglio. Eles se encontraram uma vez para conversar sobre a Eucaristia, a Santa Ceia, que é chamada na Bíblia de koinonia, comunhão. É você sentar com seus irmãos que fazem parte do corpo de Cristo para comer o sacramento do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, beber o sangue de Cristo. E eles sentaram para acertar os detalhes, para unificar a doutrina reformada a respeito da Eucaristia. E os livros de histórias dão conta, os livros de história dão conta de que eles brigaram de tal maneira, dois irmãos, dois líderes importantes, o mais importante que era o Lutero, o criador, né, o iniciador de tudo, eles brigaram de tal maneira que nunca mais eles se conversaram. A doutrina da comunhão, a interpretação, porque uma coisa é examinar e outra coisa é interpretar. A interpretação de Lutero divergia da interpretação de Zwinglio, e eles divergiram e brigaram de tal maneira que nunca mais se encontraram. Teve disputa sobre o batismo. Até o século XVI, todas as igrejas no mundo inteiro batizavam, isso eu vou escandalizar vocês agora, não tem problema, eu estou aqui para isso mesmo. Todas as igrejas batizavam as crianças recém-nascidas. Ah, bispo, mas está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Pois é, você examinou isso, mas interpretou errado. Desculpa eu falar. Mandaram eu voltar aqui para a câmera. Eu estou me policiando para ficar aqui, mas escapou. E aí, naquela liberdade toda que o movimento da reforma trouxe, alguns começaram a entender, a interpretar que as crianças não deviam ser batizadas, porque quem crê e for batizado, então criança não pode crer e tal. Se vocês estudarem a doutrina do batismo, sinceramente eu espero que estudem, mas não pratiquem, porque senão o pastor Luiz tem que desligar a igreja da presbiteriana reformada, né? Depois que você conseguir convencer o presbitério todo é diferente. Mas, do ponto de vista bíblico, as crianças recém-nascidas, filhas de pais cristãos, devem ser batizadas sim. E eles começaram a disputar sobre isso no século XVI. Até então nunca tinha havido nenhuma divergência com relação a isso, mas o livre exame das Escrituras levou à livre interpretação, que levou a discórdias, e aí depois, algumas dezenas de anos depois, surgiram os anabatistas, que deram origem aos batistas, que deram origem aos pentecostais, e aí hoje, talvez 60% das igrejas no mundo só batizam pessoas depois que elas atingem a idade da razão, que é o chamado credobatismo, quando a pessoa pode crer, enquanto que as outras igrejas, presbiteriana, anglicana, metodista e algumas outras, praticam o pedobatismo, o batismo infantil. Mas até o século XVI, esse tipo de problema não havia. Depois surgiram dificuldades na cristologia. Cristo era Deus,
Cristo era homem, ele era só Deus, era só homem, ele tem duas naturezas, tem uma só, ele é uma pessoa só, tem duas pessoas, ele é a segunda pessoa da Trindade, ou ele é o próprio Deus. Como é que é essa história? E começaram a criar problemas e dificuldades e tal, e surgiram muitas disputas na cristologia. Problemas na soteriologia. Lutero descobriu a justificação pela fé, mas aí só a fé, basta eu crer, é tão simples. Será que eu não tenho que me batizar também? Será que eu também não tenho que usar o cabelo de um jeito, usar véu? Será que eu não tenho que usar gravata? Começaram a criar uma série de coisas. Será que eu não tenho que jejuar na sexta-feira, deixar de comer carne de porco? Será que eu não tenho que guardar o sábado? E aí começou a surgir um monte de adereços ou de acréscimos à soteriologia, à doutrina da salvação. E muitas outras questões, e uma delas que eu quero destacar com você, é o chamado cessacionismo, ou seja, a doutrina de que os dons espirituais cessaram no tempo dos apóstolos. Aliás, vocês, como presbiterianos renovados, têm uma ligação com esse problema, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é majoritariamente e oficialmente cessacionista. Eles entendem que Deus, claro, pode fazer milagres, sei o quê, mas não faz. Se fizer, eles acham ruim. Vocês sabem disso. E aí, o pastor Celcino, o pastor Jonathan e mais 5 pastores, que eu não lembro o nome de todos agora, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a orar em línguas, profetizar, aquela coisa toda, e aí os presbiterianos, não pode, a reforma estabeleceu que os dons espirituais cessaram com os apóstolos, não pode ter, que é isso, está errado. E aí esses 7 pastores foram postos para fora da IPB e criaram a Igreja Presbiteriana Renovada, da qual vocês são ilustres membros hoje, algumas décadas depois. Esse problema fez parecer que o Espírito Santo foi esquecido no tempo da Reforma, como se o Espírito Santo, como se o Pai e o Filho tivessem tido todo o protagonismo e o Espírito Santo tivesse sido deixado de fora. Mas eu quero recomendar para vocês a leitura desse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, do Ed Hyatt. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas se não é, eu já falei. Da Carisma Editora. No capítulo 10 desse livro, ele relata algumas experiências de Martinho Lutero com os dons espirituais, inclusive de profecias e de curas. E um dos autores que relatam os milagres que foram feitos pela oração de Martinho Lutero é Filipe de Melanchthon, que foi um dos principais reformadores, companheiro íntimo de Lutero. Aliás, ele é considerado o cérebro, a mente da reforma, que ele era o mais intelectual de todos eles. Então, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo não foi esquecido e que o cessacionismo faz parte dessas interpretações que não deveriam existir no seio da igreja. Então, se vocês lerem esse livro, e nesse livro é interessante, vocês não vão ver só a reforma, vocês vão ver as manifestações do Espírito Santo desde o tempo dos apóstolos, os pais apostólicos, os pais do deserto, todo o período medieval, chegando na reforma, passando pela reforma, no meio dos menonitas, dos metodistas, dos presbiterianos, dos batistas, dos anglicanos. E, aliás, não sei se vocês sabem, o movimento carismático moderno, esse chamado renovação carismática católica, né, começou em 1960 na paróquia de São Marcos, em Van Nuys, na Califórnia, quando o pastor Dennis Bennett, da Igreja Episcopal, ou seja, da Igreja Anglicana Americana, foi batizado com o Espírito Santo e começou a pregar sobre dons espirituais. 7 anos depois, em 1967,
houve na Universidade de Duquesne, eu acho que é na Califórnia também, Duquesne, houve um retiro de estudantes católicos, nessa universidade era uma universidade católica romana, e houve um retiro de alguns estudantes e convidaram uma irmã anglicana e uma irmã metodista para serem preletoras nesse retiro. E ali Deus batizou com o Espírito Santo aqueles jovens estudantes, e ali começou o movimento católico, que tomou o mundo inteiro pelas dimensões da Igreja Romana, né? E hoje também, quando eu digo que sou do movimento carismático anglicano, dizem que eu estou imitando o movimento carismático romano, quando na verdade o movimento carismático começou na Igreja anglicana, nessa paróquia de São Marcos. Isso é relatado num livro chamado Como um Novo Pentecostes. Então, tem muita coisa boa para a gente aprender. Pena que o tempo, né, não ajuda, ele não para. Bom, eu disse anteriormente que muitas igrejas se afastaram da essência da reforma, por causa dessas interpretações e tal. Aliás, acho que eu não disse, eu esqueci de dizer, então eu digo agora. Muitas igrejas se afastaram da essência da reforma. Mas qual era, ou melhor dizendo, qual é a essência da reforma? Então, nós voltamos ao texto fundante da reforma. A essência era e é a justificação pela fé. Porque no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então você não pode ter como essência ser calvinista ou ser reformado. Tem igrejas que têm o grupo dos reformados e os outros. E dentre os reformados tem uns que... Gente, eu não sei se vocês já viram, eu já vi. Tem estatuazinha de Calvino e de Lutero, para você pôr em cima da mesa, assim, do lado do seu computador. Estatuetazinha. Mas quando você vê uma estatuetazinha assim de São Marcos, São Lucas, São Mateus, ou das Nossa Senhora da Vida aí, nossa, que idolatria, mas o do Calvino e do Lutero pode. Entendeu? A essência não são esses homens, nem mesmo os ensinamentos desses homens. A essência do Evangelho é que Deus nos justifica e Ele usa a fé para nos justificar. Isso me faz chegar aos pilares da reforma, do movimento reformado, que nós conhecemos como 5 solas. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Glória. Esses são os pilares. Tudo que você quiser pensar em termos de movimento reformado, de igreja reformada, de reforma protestante, de ser calvinista, de ser reformado, de ser cristão, na verdade, você tem que basear nesses 5 pilares. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Glória. Sola Escritura significa em latim somente a Escritura. Toda a Escritura é soprada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em retidão, para que o homem de Deus seja completo e capacitado plenamente para toda boa obra. Você deve ter estranhado, toda a Escritura é soprada por Deus, que nas Bíblias está assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas o texto grego, isso é uma tradução minha, o texto grego, onde diz lá, inspirada por Deus, o texto grego, a palavra grega é theopneustos. Theopneustos significa sopro divino, Deus soprou. Inspirar é assim, ó, você inspirou. É o contrário, exalou. Então, eu prefiro, em vez de ler toda a Escritura é inspirada por Deus, eu prefiro ler toda a Escritura é soprada por Deus. Nada impede você ter a sua Bíblia e ler inspirado. O que eu estou dizendo é, eu estou dando uma interpretação, porque a palavra
teopneustos significa soprado por Deus. Theos, Deus, pneustos, ar, sopro. Então, soprada por Deus. E os reformadores estabeleceram a escritura, sola escritura, como um dos pilares, porque no tempo da reforma, ou o tempo que antecedeu a reforma, a escritura era um mero detalhe. O que valiam eram as regras da igreja. O que valiam eram os decretos do Papa. O que valia era a vontade do clero. O que o clero determinava era o que a igreja tinha que fazer. Então você não podia comer carne na sexta-feira, você tinha que jejuar na quaresma, e você tinha que acender não sei quantas velas, não sei para quem, você tinha que se preocupar com quem estava no purgatório, e um monte de coisa. A Escritura não queria dizer nada. E se você abrisse, se houvesse essa possibilidade de você abrir a Bíblia e mostrar algum ensinamento, alguém ia dizer, não, o Papa disse que não é assim. Eu estive, alguns anos atrás, numa reunião de pastores, e um dos principais pastores da renovação brasileira, da renovação espiritual, que foi na década de 60, eu estive com um dos líderes desse movimento numa reunião. E ele era muito fervoroso nas questões espirituais, nos dons, né, nas manifestações do Espírito Santo. E nessa reunião, aí ele disse o seguinte, irmãos, então eu estava lá e aí Deus me usou para trazer uma mensagem em língua estranha para a igreja, e eu ministrei a mensagem que Deus me deu em língua estranha, depois não sei quem traduziu e tal. Aí quando ele terminou de falar, eu falei, pastor, desculpa a interrupção, o senhor falou aí que o senhor trouxe uma mensagem em língua estranha para a igreja, mas está escrito na Bíblia que quem fala em línguas não fala a Deus, e sim, né, não fala aos homens, e sim a Deus. Sabe o que ele me respondeu? Se eu falar alguma coisa e você disser, ô bispo, mas peraí, mas na Bíblia está escrito o contrário. Eu vou dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim, desculpa irmãos, eu estava ensinando errado. A minha mulher já me viu mudar de opinião, ela sabe que eu tenho temor de Deus. Jamais eu quereria dizer, não, vale o que eu estou falando. Sabe o que esse pastor me respondeu? Falou, Moreno, a Bíblia diz isso, mas a minha experiência me mostra que eu posso trazer uma mensagem em língua estranha. Sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei quieto. É como diz o Tadeu Schmidt, né? Ele conta uma história. Sabe o que isso significa? Então, nada. Primeiro que eu não ia discutir com Sua Excelência, o pastor, que ele era um cara poderoso. E depois, a troco do quê? Eu ia discutir. Esse é o princípio que nós devemos seguir, um dos pilares, dos 5, esse é um deles. O que importa para mim e para você é o que diz a Bíblia. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de profecia, o que a Bíblia fala? Aceite a profecia e se submeta a ela sem discussão. Amém? Não, a Bíblia diz assim, examinai as escrituras, as profecias, julgai as profecias. Mas o profeta vai se sentir ofendido, problema dele, se ele é arrogante ao ponto de não poder ser contestado ou examinado, problema dele. Eu já fui arrogante, estou procurando deixar de ser, porque eu quero aprender com as escrituras. Então esse é um princípio basilar da reforma protestante, do movimento protestante. O que a Bíblia diz. Qualquer comentário de Calvino, de Lutero, de Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes, de Sproul, não vou sair daqui, tantos outros aí que vocês têm em profusão aqui, né, nessas literaturas,
Eles podem estar certos, podem estar errados. Por exemplo, se perguntarem qualquer coisa lá para o Augusto Nicodemos, ele tem vários programas em que ele responde perguntas. Se ele falar de acordo com as Escrituras, eu tiro meu chapéu. Se não for de acordo com as Escrituras, não quero nem saber que é o doutor Augusto Nicodemos, que era o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou o Zezinho e estou lendo a Bíblia. É o que interessa. Então, você não tem que aceitar a minha palavra, do pastor Luiz, de ninguém. A igreja, os pregadores, todo cristão tem que estar baseado na palavra, sola escritura. Se não for a escritura, nada mais interessa. Sola gracia. Estando nós ainda mortos em nossas transgressões, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Efésios 2:5. Eu recebi um sinal ali que está na hora de parar, mas como a gente começou um pouquinho atrasado, aí eu posso avançar no horário, né? Então tá bom. Se não puder, eu dou um jeito. Então tá bom, obrigado. Sola gracia, somente a graça. Porque na igreja medieval, eu não sei nem se eles levavam em consideração a graça de Deus. Que você era salvo porque você fazia penitência. Aliás, você vai, experimenta ir ali numa igreja romana, pega o padre lá, entra no consultório, não, no confessionário do padre, e fala, padre, olha, eu cometi tal pecado, assim, conta uma história lá para ele. Sabe o que ele vai falar para você? Olha, você reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, e faz tal obra de caridade em tal lugar, e eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a graça. A pessoa é perdoada, é salva, é reconciliada com Deus através de alguma coisa que ela faz, alguma penitência que ela paga, e nós fazemos a diferenciação que é uma graça comum, né, e uma graça especial. A graça comum é aquela que atinge a todo mundo, porque o sol de Deus brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, e você respira o mesmo ar que qualquer outra pessoa. O Hitler respirava esse mesmo oxigênio que nós, e eu espero que ele não esteja no céu lá para a gente já não ter problema logo na chegada. Aliás, eu vou ensinar para vocês uma coisa, que quando você chega no céu tem uma senha. Eu vou ensinar para vocês a senha, porque quando você chega, o São Pedro está lá na porta, pega a sua ficha, aí ele examina, ele pede a senha. Tinha um casal, né, que vivia muito feliz, eles se amavam muito, e aí a esposa morreu novinho, igual você, assim. O cara ficou firmão lá. Irmão, você riu por quê? Que história é essa? Que discriminação, que misoginia é essa, pô? Só porque você está mascarado, você fica rindo, pô? E ela morreu, aí ela foi para o céu. Então, quando chegou lá no céu, São Pedro pegou a ficha dela, examinou, e eles ficaram conversando e tal, e ela falou, São Pedro, o senhor não vai deixar eu entrar, não? Vou ficar do lado de fora aqui? Peraí, mas você tem que falar a senha. Você tem que soletrar a palavra amor. Tá, A-M-O-R. Muito bem, abriu a porta e ela entrou. Aí, muitos anos depois, o viúvo dela morreu. E, quando chegou no céu, o São Pedro tinha ido no banco lá resolver uns problemas e deixou essa mulher, coincidentemente, a mulher dele lá na portaria, para receber lá o pessoal. Aí, quando chegou o cara, meu marido, minha mulher e tal, quanto tempo, e ele ficou do lado de fora. Ela pegou a ficha dele, e aí ele contou assim, sabe, mulher, lembra aquela sua amiga bem íntima que você tinha, que você dizia que se você morresse que era para eu casar com ela? Então, eu casei. Aí ela, sei. E eu vivi esses anos todos com ela.
Lembra aquela casa que a gente estava juntando dinheiro para comprar e você morreu antes de a gente comprar? Pois é, nós terminamos de juntar o dinheiro e eu comprei aquela casa, eu vivia com ela nessa casa. Ah, sei. E lembra aquela viagem, aquele cruzeiro que a gente ia fazer pelo mar Mediterrâneo e tal, e que o dinheiro não dava, a gente estava planejando e tal. Então, eu fiz com ela. Nossa, mas foi uma delícia, você nem imagina como foi gostoso. Aí ele falou, escuta, mas eu vou ficar do lado de fora aqui, como é que faz? Não, tem uma senha. Se você soletrar... como é que é o primeiro nome dele? Arnold. Se você soletrar Arnold Schwarzenegger, a porta será aberta. Então você precisa se cuidar para entender que é a graça que vai te salvar, porque se você depender do seu desempenho, você pode se complicar. Sola fide, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, como eu disse, né, na igreja medieval, você tinha que fazer sacrifício, na igreja medieval, né, você tinha que fazer sacrifício, né, você tinha que entregar muito dinheiro, né, você tinha que comprar as indulgências, né, você tinha que... Na igreja medieval, a fé... Aliás, se você encontrar determinadas pessoas hoje em dia que se dizem cristãs, isso inclusive dentro das igrejas evangélicas, das chamadas igrejas protestantes, reformadas, e você perguntar assim, escuta, meu filho, se você morrer hoje, ou se Cristo voltar hoje, você vai para o céu? Muita gente boa responde assim, uai, Deus é que sabe. Mas a fé, sola fide, somente a fé. A fé diz o seguinte, João escreveu numa das suas cartas, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então a fé me diz, alguém falou comigo hoje, eu quero ver se eu me mantenho firme. Eu falei, não, você vai se manter firme, porque a Bíblia diz que é Deus que opera em vocês o querer e o efetuar. Não depende de nós. Se dependesse de mim, eu não ia, não. Aliás, eu não ia nem por qualquer defeito, eu não ia porque eu não ia querer mesmo. Eu não queria nada de Deus, de fé, de céu, nada disso. Eu queria a gandaia. Mas aí a graça irresistível de Deus me atingiu e me deu fé, e aí pela fé eu creio que apesar de ser quem eu sou, eu chego lá. Porque aquele que começou a boa obra em vocês é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Depende dele, não depende de nós. Essa é a fé. Eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu não vou para o céu porque eu sou santinho, eu não vou para o céu porque eu faço tudo certinho, eu vou para o céu porque a graça misericordiosa de Deus me alcançou e eu creio nisso e é essa fé que me faz ser salvo. Não por obras que eu faço, por penitência, por sacrifícios, por doações, por nada disso. Solos Christus. Hoje para nós é óbvio que a salvação é só por intermédio de Cristo, que está lá, em nenhum outro nome, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Para nós isso hoje é óbvio, nós não achamos que haja salvação de qualquer outra maneira, mas na igreja medieval e na mente de algumas pessoas hoje em dia, você é salvo ou se você tem Cristo e Nossa Senhora, se você tem Cristo e obediência aos mandamentos do Papa, se você tem Cristo e se você tem um cabelão, a mulher, né? Se você usa um vestidão, se você não usa brinco, não usa colar, não pinta a unha, não pinta a boca, se você usa véu, os homens, se você usa gravata,
Se você, para dormir com a sua mulher, não pode tirar a roupa, na hora do vamos ver lá, só um furinho no lençol tá bom. Os caras ensinam isso, porque eu estou falando a verdade. Imagina se eu não pudesse ver minha mulher pelada, uma escultura daquela e não... Que é isso, gente? Isso aqui tá amarrado, como diz o outro lá. Não, que é isso? Pode ser que ela não queira me ver, mas eu quero, que história é essa? Mas essas coisas são colocadas como acréscimos a Cristo. Cristo te salva se você fizer tais e tais coisas, se você obedecer tais e tais regras. Naquela época era, Cristo te salva se você estiver vinculado ao vigário de Cristo. A cabeça da igreja não era Cristo, era o Papa. Então, o movimento reformado estabeleceu os solos cristos. O quinto pilar, só lhe deu glória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podemos ler todos juntos em voz alta? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, não tem glória para ninguém mais a não ser Deus. O salmista já tinha dito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O nome representa a pessoa, o ser, né? Então, o único merecedor de glória, de louvor, de adoração, o único que de fato merece ser adorado e glorificado é Deus. Naquele tempo, hoje ainda há, né, um panteão, né, de deuses e deusas, eles não chamam de Deus, chamam de santos e santas, que você tem que venerar, adorar, que você tem que ser devoto. Quando a criança é levada para ser batizada, ela recebe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é dedicada para Nossa Senhora de Lourdes, recebe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é dedicada para São João Batista, recebe o batismo em nome de Jesus e é consagrada a São Benedito. Glória somente a Deus e a ninguém mais. A denominação Igreja Presbiteriana Renovada não merece glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. A denominação Igreja Anglicana das Américas não merece glória. A glória não pode ser de ninguém a não ser de nada, de ninguém, de nada a não ser de Deus. Então, esses são os 5 pilares da reforma: sola Escritura, sola graça, sola fide, solus Christus, soli Deo glória. Bom, o pastor autorizou 4 perguntas, mas eu quero, antes de terminar, antes de ouvir as perguntas que ele vai responder, vocês podem fazer qualquer pergunta difícil que ele vai responder todas sem nenhum problema. Eu queria que você refletisse um pouquinho agora o que você aprendeu nessas 2 aulas de hoje. O que foi útil, o que você achou desnecessário, aquilo que você reprovou em mim, que eu não devia ter dito. Pensa nisso agora. O que você aprendeu, desaprender não tem como, né? Mas pode ser que você não tenha aprendido nada, mas quem sabe você dá uma raciocinada agora, o que você aprendeu. E tendo essa reflexão sobre o que você aprendeu, o que você pretende fazer com esses novos conhecimentos? Os gnósticos, na época da igreja primitiva, ensinavam que a salvação vinha pelo conhecimento. Aliás, os filósofos gregos já tinham essa tendência por isso que eles buscavam conhecer muitas coisas. O Salomão, no Eclesiastes, que o pastor pregou um dia desse aí, e eu preguei também, ainda bem que não gravou, né? Ele buscou também conhecer muitas coisas, estudar tudo e tal. Então os gnósticos diziam que pelo conhecimento você alcançava a salvação, mas ninguém alcança conhecimento pela salvação, ninguém alcança salvação pelo conhecimento, porque existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria.
Por isso essa pergunta, o que você pretende fazer com esse conhecimento? Ou seja, qual é o uso sábio que você vai fazer com o conhecimento? Porque se você tiver muito conhecimento, mas não souber como usá-lo para o seu bem e para o bem do seu próximo, não adiantou nada. Se eu soubesse tudo isso que eu sei, que eu falei para vocês, se eu falasse mais um tanto, e se eu falasse a língua dos anjos e tudo mais, mas se eu não tivesse sabedoria, não ia resolver em nada, não ia servir para nada. Então, pensa aí o que você pretende fazer com esses novos conhecimentos. E principalmente, você se considera justificado pela graça? Ou você é apenas um religioso tentando agradar a Deus? Se esforçando, orando bastante, jejuando, lendo a Bíblia, frequentando os cultos, sendo fiel no dízimo, entregando folhetos, você faz tudo isso porque você quer agradar a Deus. Tudo isso é bom fazer, mas é bom fazer quando você faz isso pela motivação certa. Agora, se você faz isso para você ganhar crédito diante de Deus e garantir a sua salvação, você está sendo só religioso, porque a salvação é só pela graça, só pela fé, só por Cristo. Por isso que Deus é que merece toda a glória e não nenhum de nós por nenhuma obra que a gente faça. Então você se considera de fato justificado pela graça ou você é apenas um religioso tentando agradar a Deus? Como vocês vão ficar com esses slides, eu acho que você vai disponibilizar, né, para o pessoal, depois você revê esse negócio aí, e quando você for orar, lembra dessas perguntas, principalmente dessa última, porque não adianta nada você ser um bom presbiteriano renovado, mas você ser um bom presbiteriano renovado porque você acha que é assim que você vai agradar a Deus. Eu quero te dizer que na Bíblia diz que Ele, Deus, nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. É em Cristo que nós somos feitos agradáveis a Deus. Não é pelas nossas obras, pelas nossas conquistas e mais, não é pelos nossos erros e pelas nossas quedas que nós seremos condenados. Ninguém é salvo porque faz coisas boas e se perde, é condenado porque faz coisas ruins. Uma pessoa só se perde porque ela rejeita Cristo. E aquele que recebe Cristo, que tem comunhão com Ele, que aceita a justificação que Ele conquistou e propiciou para cada um de nós, esse é salvo, apesar, mesmo que você fosse um moreno, você ainda seria salvo. Porque não são as nossas obras, nem que nos salvam, nem que nos condenam. Quem nos salva é Jesus Cristo. E quem nos condena também é Jesus Cristo, porque vocês examinam as Escrituras pensando que nelas vocês encontrarão a vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Foi isso que Jesus falou para os judeus. Então o segredo não é examinar a Escritura e conhecer a Escritura, o poder de Deus e tal, o segredo é ir a Jesus. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Mas Jesus Cristo tem vida para mim, para você, para cada um de nós, por isso toda a glória seja dada a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém?